Mensagem do céu. Queria trazer para vocês uma mensagem, o tempo urge, não é? Queria trazer para vocês uma mensagem que vieram me perguntar muitas pessoas, e quem está fazendo o devocional com o presente diário, que está junto com a gente, deparou-se ali no dia 30 com um tema que justamente as pessoas têm me perguntado muito, medo do eterno, não é? O texto de referência é justamente de Romanos 8, de 12 em diante. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, não é? Porque se viverdes segundo a carne, caminham para a morte. É importante essa compreensão, viu, queridos? Que nós não podemos mesmo viver segundo a nossa carne. Não tem como nós estarmos seguindo o nosso caminho, querendo agradar o Eterno segundo a carne ou obras que a carne possa produzir. As coisas do Eterno se discernem espiritualmente. Não é? Todas as ações que nós temos na carne não podem ser carnais, e sim espirituais, tá bom? Do contrário, nós caminhamos para a morte. Mas se pela Ruach, pelo Espírito, mortificares o feito do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, no meio do medo, mas recebeste um espírito de quem recebeu uma adoção, que foi adotado na família real, baseado no qual clamamos Abba Pai. E a própria Ruach, o Espírito, testifica no nosso espírito que nós somos filhos do Eterno. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com o Messias. Se com ele sofremos, também por meio dele nós seremos glorificados, não é? Quem fez Bessorot Tovot no sábado, não é? Sabe muito bem o que é glorificado, o que é o que nós aguardamos, não é, queridos? Nós aguardamos isso. Olha só, queridos, as Escrituras não trazem uma definição do Eterno, mesmo porque não tem como defini-lo, não tem como limitar. Não é? O Eterno não tem como ter limite, ter tamanho, não é? Aliás, ele pede isso para a gente num texto que ele fala: me procure compreender qual a altura, largura, as dimensões do meu amor, não é? E é claro que é impossível nós quantificarmos isso. No entanto, as Escrituras mostram numerosas características dele. Talvez a mais conhecida de todas seja justamente o amor. O Eterno demonstra o seu amor por nós, porque o nosso Messias morreu por nós, a favor de nós, quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Foi o amor do Eterno aos pecadores que levou o nosso Senhor ao madeiro. Ele detesta a nossa rebeldia contra ele, chama pecado, mas ele ama o pecador. No entanto, muitos agem como se o Eterno tratasse o pecador com amor apenas até a sua conversão. E quando ele se converte, se submete à vida do nosso Senhor Yeshua para obter uma reconciliação com o Eterno, a partir de então começa a sua justiça. Dessa maneira de pensar que leva justamente o crente a ter medo de Deus. A ver Deus como se fosse um juiz, um carrasco, pronto para castigar os seus filhos quando saem fora da linha. Queridos, eu queria até parar aqui para falar um pouquinho mais sobre isso. Eu estive numa congregação que eu fui levar uma mensagem naquele lugar e tinha um rapaz que não falava. E ele estava se comunicando bem assim, sussurrando, não é? Sabe quando uma pessoa não tem voz nenhuma? Ele estava se comunicando dessa maneira. E eu cheguei perto dele para ouvi-lo, não é? E perguntei para ele o que aconteceu com a garganta, se eu podia orar por ele. Ele falou: não, irmã, não ore não. Bem baixinho, falando bem sussurrando assim, tinha que chegar bem pertinho para entender o que ele dizia. Porque Deus me puniu, ele mandou eu pregar para uma pessoa, eu não preguei, então por isso ele tirou minha voz. Gente, na hora que eu ouvi aquilo, não é? Meu Senhor, na hora que eu ouvi aquilo, meus amados, até se fosse um anjo, não é? Mensageiro, a gente vê até o próprio, nós vemos o próprio Gabriel, que você conhece como Gabriel, ele deixa mudo, não é? Zacarias, não lembra? Zacarias não acredita que o Eterno ouviu tudo mais, aí o meu querido Gabriel, tão bonzinho, não é que ele pega e fala: olha, agora também você vai ficar mudo aí, durante o tempo dessa gestação aí, você vai ficar sem falar, porque você ousou duvidar, não é?
Então, queridos, olha, até se fosse um mensageiro, não é, que eles são muito maiores em força e em poder do que nós, não é? Eu até acreditaria, não é? Mas assim, vê ocasiões onde o Eterno, até onde o Eterno diz, não é? Eu a prostro de cama. Ele não está falando de uma pessoa ali em risgalos, não é, em Apocalipse. Ele está falando de uma congregação doente. Eu vou colocar essa congregação em enfermidade, não é? Os seus filhos vão sofrer por isso, porque o que ela está ensinando aqui é um ensino de demônios, é um ensino do maligno, é um ensino do próprio Rassatã, não é? É uma sinagoga do próprio Rassatã. Então, queridos, mas nós não vamos encontrar situações onde quem está agindo contra nós, ou uma situação dessa, olha, eu não preguei as boas novas para aquela pessoa, e porque eu não preguei, a pessoa, eu vou ficar agora, eu vou perder minha voz, queridos. Pelo amor do Eterno, amados, não é isso que as Escrituras ensinam. O Eterno trata todas as pessoas com amor, tanto antes como depois da conversão. Ele sabe que somos pecadores, e por mais bem intencionado que nós sejamos, nós vamos errar. Nós vamos realmente, muitas vezes, pecar, porque não somos imunes aos erros e aos pecados, não é? A diferença é de você comissionar, eu pensar em mentir, eu pensar em alguma coisa, por exemplo, não me diga que uma pessoa que adultera não premeditou o adultério, queridos, não é? Será que uma pessoa que se aproxima da outra não sente atração sexual, já não é momento de sair daquilo, de se afastar daquela pessoa, não é? Como que a pessoa vai... É evidente, queridos, que para acontecer alguma coisa, existe um processo, amados. Existe um processo para que aquilo ocorra. Isso chama-se meditação. Tá bom, queridos? Olha só, a única diferença entre quem já vive com Yeshua e que ainda não faz, é que ainda não foi perdoado. E o outro já. Essa é a única diferença. Somos salvos pela graça do Eterno. E precisamos viver a vida de acordo com a graça que nos foi outorgada, queridos, não é? Essa coisa de ter medo do Eterno, colocar ele como sendo um carrasco, gente, isso entre nós, amados, não deveria pelo menos se nominar. Esse tipo de coisa nós não deveríamos de modo algum conjecturar. Ora, como recebeste o Senhor Yeshua, o Messias, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados, confirmados na confiança, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. Isso está em Colossenses 2, versículos 6 e 7. Queridos, o que nos diferencia da pessoa ímpia, que ainda não aceitou o Eterno, é o fato de que nós podemos dar ações de graças e crescentemente, reconhecendo tudo que o Eterno faz. Queridos, à medida que nós vamos crescendo no conhecimento da graça, gente, nós vamos começar a dar graças por tantas coisas que antes a gente não via que era Ele que fazia. Tem muita gente que pensa que come porque trabalha e com seu braço consegue as coisas. Aquele que nasceu de novo reconhece que podia trabalhar à vontade, não é que ela não ia comer papel. Se a terra não produzir, se os animais não se alimentarem, nós vamos morrer de fome, queridos. Então pode semear à vontade. O crescimento quem dá é o nosso Pai que está no céu. E assim nós vamos compreendendo a grandeza do nosso Pai, a bondade dele, vamos crescendo em ações de graças, queridos. Nós vamos deixando de ser os resmungões, não é? Aqueles que, nada dá certo para mim. E nós começamos a ser pessoas que acordam e dão graças ao Eterno, que vem a bondade dele, vem tudo que ele tem feito. Por meio do nosso Senhor Yeshua, Deus nos oferece uma nova vida, uma vida de comunhão com ele, aqui nesse mundo e no futuro que nós temos no novo céu e nova terra. E que o Eterno jamais deseja fazer é compartilhar a sua vida conosco. O que ele mais deseja fazer, na verdade, é compartilhar a sua vida conosco da mesma forma como os pais desejam comunhão com seus filhos. Por isso, no versículo 15 do que nós lemos, que de hoje, diz que Deus não nos recebeu como escravos, mas como os filhos. Se fôssemos escravos do Eterno, aí sim, deveríamos ter medo dele. Mas somos filhos. Podemos chamá-lo de Abba, papai, ou seja, aquele querido das nossas almas, não é, queridos? Eu até me policio, queridos, porque antes eu falava muito o que está aqui no texto, né? Está papaizinho, mas o pai não é inho, queridos.
não é? É um modo carinhoso de falar, é um modo carinhoso, mas o pai não é inho, ele não é diminutivo, não é? Então a gente fala papai, mas papaizinho é diminutivo, não se atribui ao eterno nada no diminutivo. Muito bom isso, não é, queridos? Não fuja do eterno, fuja na direção dele. O amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo traz sobre nós castigo. Logo, aquele que teme não pode ser aperfeiçoado no amor. 1 João 4, 18 e 19. Queridos, é importante que nós tenhamos essas reflexões. Eu tenho tido muitas pessoas. O temor do eterno, queridos, eu vou ensinar para vocês o temor do eterno, não é? O temor do eterno não é medo, queridos. Imagina, às vezes eu fico olhando lá, eu já até compartilhei com vocês, não é? Eu fico vendo que todo mundo acha a Cel brava. Por que acham a Cel brava? Eu já descobri porque alguém me contou, não é? Me fizeram uma tese no Facebook sobre isso. Me escreveram assim: Cel, você não é brava, mas você fala. E você não faz média com ninguém. Você não chega passando a mãozinha na cabeça. Você vai objetivamente e fala aquilo que está errado. E as pessoas não fazem isso. As pessoas normalmente elas vão ser maleáveis, elas vão agir de uma maneira, vamos dizer, confortável, não quero magoar, não é? A verdade muitas vezes magoa, queridos, não é? A verdade muitas vezes magoa. Não é? Eu sempre contei isso para vocês, não é? Mas eu gosto de contar e recontar, não é? Amados, quem que vai falar para vocês que você está com mau hálito? Hã? Eu não conheço ninguém que não tenha tido mau hálito, ou porque ficou doente, teve pneumonia, teve problema na garganta, ou teve problema do estômago, ou ficou sem comer. Jejum produz mau hálito, não é? Mas quantos você conhece que chegaria para alguém e diria: você está com mau hálito? Não é? Então, objetivamente, é diferente, viu, meus amados, de você chegar para uma mulher, não é, e fazer a deselegância de dizer que ela está mais gorda, que ela engordou, não é? Isso aí não tem nada, porque não é da sua alçada. Quem engorda, quem emagrece, não compete a você, principalmente se a pessoa é uma mulher casada, não é? Quem tem que dizer para ela se ela engordou, deixou de engordar, é o marido dela. Ele tem suma propriedade, não é? Pais para com os filhos. Mas assim, é uma coisa de uma deselegância, queridos, é de uma deselegância, uma falta de respeito, invadir a propriedade do outro, chegar para outra pessoa e falar: olha, você engordou, não é? Mesmo porque você não vai acrescentar em nada. Mas quando alguém está com mau hálito, queridos, não é? Eu não sei se você passa por isso, não é? É muito complexo você dizer isso para uma pessoa. Porque imagina você dizer para uma pessoa: você está cheirando mal, não é? Então, assim, os meus filhos, principalmente a minha caçulinha, ela tinha 3 anos, não é? E eu jejuava demais naquele período, muito, muito, muito. E a minha filha chegava para mim, quando ela estava perto de mim, e falava: mãe, você está com bafo, mãe? E eu falo: meu senhor, até hoje eu lembro disso, porque quando eu estou jejuando, eu costumo ficar com um cravinho na boca. Quando a gente fala demais, queridos, a gente também fica com mau hálito, não é? É muito fluxo do estômago saindo, juntamente com a nossa respiração. Então, toda pessoa que faz uma palestra e tudo mais, não é? Até falei para o meu marido, falei: amor, terminou o Bessorotovot, eu vou ter de comprar um chicletinho ou uma balinha, não é? Porque eu não posso matar os meus irmãos, não é? Com meu hálito. Então, queridos, é muito difícil alguém chegar e falar para outra pessoa: você está com mau cheiro. E é algo que eu realmente percebo que eu faço isso muitas vezes, no sentido de mostrar: isso aqui está errado. À luz das escrituras, isso aqui está errado. Então é evidente que as pessoas me veem como brava. Por quê? Porque ninguém vai falar. Aquilo ninguém vai falar. Não é? A pessoa vai deixar como é que está para ver como é que fica, não é? E eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer média com vocês. Eu não vou demonstrar a vocês alguém que eu não sou, em detrimento do reino, queridos, não é? Nós tivemos uma situação aí que eu fui repreendida duramente pelas pessoas, porque do curso da Bessorotovot eu peguei e falei lá, uma pessoa começou
a dialogar da maneira do próprio entendimento, mas aquilo ia tirar o entendimento de tudo que havia sido colocado, ia ser um desserviço para o reino, não é? E eu corrigi na hora, prontamente. Eu falei, olha, aqui nós não vamos pregar outra coisa, nós vamos anunciar aqui o que o Eterno tem anunciado, não é? Então eu queria realmente, depois do que me explicaram, por que as pessoas acham que eu sou brava, que talvez você possa pensar que o Eterno é bravo por causa disso, não é? E Yeshua vai encontrar com a mulher ali no poço, e ele vai falar objetivamente do pecado dela. Ele vai falar objetivamente aquilo que faz com que ela esteja longe do Pai, não é? Ele vai objetivamente tratar com você aquilo que você tem feito de ruim para com ele. E isso muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir, não é? E aí as pessoas vão encarar que o Eterno é bravo, vão encarar que muitas vezes o que eu estou fazendo ao serviço do Eterno eu também sou bravo. Então eu quero pedir a vocês com muito carinho, queridos, nada do que eu tenho trazido a vocês é para o seu mal. Mas tudo que eu tenho trazido para vocês é permeado em oração e amor, exceto minhas faltas. Minhas faltas. E quando eu erro, queridos, vocês têm total liberdade, como fizeram. Céu, você foi dura demais ali, eu achei você arrogante, não é? Então eu vou poder me retratar. Mas, queridos, ali não era uma situação de arrogância. Ali já tinha sido repreendido 2 e 3 vezes. Mas a situação se permaneceu a mesma, não é? Não tinha outra maneira. Queridos, eu fui o tipo de mãe que, se o filho fazia birra no supermercado, eu fazia birra junto com o filho, para ele ver como era gostoso ser envergonhado. Esse tipo de mãe eu fui junto com meus filhos, não é? Eu nunca cedi aos meus filhos me envergonharem na frente das pessoas, nunca, nunca, nunca eu cedi a ser envergonhada publicamente para fazer média com as pessoas. Isso foi algo do meu caráter, não é? Eu nunca fui a pessoa das coisas estarem mal e alguém me perguntar, Céu, tudo bem? E eu responder, está tudo bem. Não, eu sempre fui de responder, vão ficar, porque eu confio naquele que tem cuidado de mim. Então, amados, isso pode fazer com que você pense que o Eterno é duro, porque ele vai falar qual o problema. Tenho, porém, contra ti que tu deixaste o primeiro amor. Vê onde você caiu, vai e volta e dá um jeito na sua vida, porque essa parte é tua, não é minha. Eu estou aqui para te mostrar onde você errou. E te recomendo que você volte. Eu recomendo a você que compre ouro, prata, que você se encha da rua sem dinheiro. Sem dinheiro. Apenas com teu serviço comigo. Eu acrescento, mas você trabalha para mim. Trabalhe para mim. Faça o meu serviço. Faça aquilo que eu te ordenei que fizesse. E eu mesmo vou te constituir tudo isso. Não é? Então talvez o fato do Eterno ser tão objetivo conosco faça com que nós pensamos que ele é realmente duro. Mas não é verdade, queridos. Ele é amoroso. E quem ama também diz não. Por isso que nos 10 mandamentos nós temos 12 não. Né? Temos 10 mandamentos e 12 nãos para a gente entender que amar também é dizer não. Ame o seu Pai que está no céu, porque ele tem cuidado de você.